Olá, estamos no ar com o Justiça Gaúcha Reprises. Na edição desta semana, você acompanha as principais iniciativas do TJRS para a implantação do Sistema de Processo Eletrônico, o EPROC, além de outras ações desenvolvidas pelo Judiciário durante o ano. Confira as matérias que foram destaque no nosso programa em 2019. TJRS concluiu a instalação do EPROC um ano antes da data prevista. Número total de processos distribuídos pelo sistema eletrônico já ultrapassou a marca de 290 mil. Centrais de atendimento cartorário e de atendimento ao público foram instaladas no estado. Judiciário Gaúcho realizou capacitação para a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha Reprises, que começa agora. O número total de processos distribuídos no EPROC já ultrapassou a marca de 290 mil. Os dados foram apontados pelo Processômetro, uma ferramenta do site do EPROC. O sistema processual eletrônico começou a ser implantado no Judiciário Gaúcho no começo de 2018. Os usuários têm avaliado positivamente por conta da agilidade. A perspectiva é de que o Poder Judiciário reduza em 70% o tempo de tramitação das ações. Uma força-tarefa foi realizada no ano de 2019 para capacitação e implantação do sistema em todo o estado. As vantagens são inúmeras e envolvem a economia para a gestão pública e a sustentabilidade, além da redução do tempo de tramitação dos processos, que é o mais significativo dos resultados. O EPROC também reduz o tempo de trabalho nos cartórios. Pela sua extrema automatização, os comandos são automatizados, as notas de expediente, a extração de vários documentos, pela sua extrema automatização, ele faz com que seja reduzida a capacidade, ou melhor, a carga de trabalho para o servidor. Outro aspecto positivo do sistema EPROC é que ele dispensa o uso de papel e insumos para a impressão. Sem papel, sobram espaços, uma otimização de 30%. O sistema cedido pelo Tribunal Federal da 4ª Região ao Tribunal de Justiça sem custo algum já está na 3ª geração e é acessível aos usuários, justamente por já ser conhecido. Ele é utilizado pelo TRF4. De acordo com a Corregedora-Geral da Justiça, o sistema Temes, utilizado até então, apresentava inconsistências de rede de difícil solução. Após estudos, o EPROC foi adotado pelo Judiciário e a implantação ocorreu de forma efetiva, com projeto piloto nas comarcas de Encantado e Marau, com processos de competência delegada. Depois, passou a ser implantado em Porto Alegre. Ele foi, então, iniciado pelos processos cíveis, aí incluindo as áreas de família e civil propriamente dito. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu a implantação do EPROC nas áreas civil, família e fazenda pública em todo o estado. A instalação do sistema terminou mais de um ano antes da data prevista, na última semana de novembro de 2019. Para o presidente do Judiciário, houve o cumprimento da principal meta determinada à Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso é ótimo para todos, economia de recursos, é priorização de recursos, economia, digamos assim, em termos de pessoal, mas em suma a sociedade ganha, que terá um serviço mais rápido com um custo menor. O juiz corregedor André Luiz de Aguiar Teixeiner, do Comitê do EPROC, explica que o cronograma de implantação contou com 5 a 7 comarcas por semana, de março a novembro deste ano. A gente começou com a ideia de fazer uma capacitação na área civil, era o cronograma nosso previsto, era de março até novembro, capacitando todo o estado. Só que no decorrer do ano a gente conseguiu, graças ao trabalho de todas as equipes, conseguiu implantar no sistema a área da fazenda pública. O próximo passo é a área criminal. Para o ano que vem, ainda há a projeção do uso da inteligência artificial. A gente já tem um piloto que foi iniciado nos executivos fiscais, com relativo à inteligência artificial. Essa é uma iniciativa específica nossa. O TRF já desenvolveu
duas iniciativas de inteligência artificial que a gente em seguida vai começar a usar. Uma delas é mais voltada ao segundo grau, voltada à identificação de temas, né, do processo. Isso já está em produção, já está sendo utilizado pelo TRF, e agora também eles estão começando lá, isso a gente vai acabar recebendo também, é a possibilidade do sistema, lendo a inicial, ver se a classificação que o advogado fez está correta. Isso vai ser uma ferramenta bastante útil para os nossos servidores. No segundo momento vai ser disponibilizado também para os advogados. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para um breve intervalo. A seguir, você continua assistindo as principais iniciativas do TJRS em 2019. Voltamos em 30 segundos. O Brasil é o 5º país no mundo onde as mulheres, por razões de gênero, morrem de forma violenta. O amor não humilha, não agride, não mata. Para virar esse jogo, elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. Com a implantação do EPROC, outros serviços foram disponibilizados à população em 2019. As centrais de atendimento ao público e as centrais de cumprimento cartorário. Na CAP é possível fazer o cadastro e validação dos advogados do sistema EPROC, alteração de senha, obtenção de chave do processo e de informações sobre o andamento processual. Também é possível buscar auxílios sobre como peticionar e anexar documentos nos autos ou esclarecer outras dúvidas sobre o sistema. Já a CCC atua no cumprimento cartorário dos processos eletrônicos do EPROC, com a expedição de ofício, mandados e cartas precatórias. Acompanhe como foi a instalação das centrais no estado durante o último ano. No mês de julho, os treinamentos para a atuação nas centrais foi iniciado. No total, 9 comarcas foram autorizadas pelo Conselho da Magistratura a receberem unidades de CAPs e CCCs. Os servidores desses locais foram capacitados. À medida que as pessoas vão trabalhando com o EPROC, e à medida até que a gente vai trazendo essa ideia de que o fluxograma das unidades vão mudar, que a gente vai ter centrais de cumprimento no estado inteiro, né, que o modelo que a gente tem hoje vai deixar de existir quando os processos deixarem de ser físicos. Eu acho que à medida que as pessoas forem trabalhando com isso, vão se sentindo mais seguras. A assessora do processo eletrônico na Corregedoria Geral de Justiça escreveu um livro sobre os novos métodos de trabalho no Judiciário. O conteúdo foi publicado pelo Tribunal de Justiça e lançado no mês de junho. Escrevi um pouco sobre a virtualização processual e a reestruturação organizacional do Poder Judiciário, que ele abrange então todas essas novas, como é que pode ser repensada as estruturas, porque nós temos ainda no Poder Judiciário uma estrutura muito conservadora, muito tradicional, e então nesse livro traz um pouco disso com base em experiências de outros tribunais de justiça, outros tribunais do país inteiro, que já estão num outro passo mais adiante em relação à virtualização processual, a questão de gerenciamento e gestão dos processos. Uma resolução de novembro de 2018 do Conselho da Magistratura autorizou a criação da Central de Atendimento ao Público na comarca de Porto Alegre. A CAP passou a funcionar no térreo do prédio 2 do Foro Central, destinada a centralizar o serviço de atendimento ao balcão. Nós atendemos todos os usuários do Poder Judiciário de primeiro e de segundo grau. As partes podem obter informações processuais qualificadas. Os advogados podem fazer a validação dos seus cadastros no processo eletrônico, podem fazer o peticionamento inicial e também o peticionamento intermediário. O advogado da área civil e de família afirma que a automatização dos processos facilitou o dia a dia. Se economiza tempo, dinheiro e principalmente se dá o imediato retorno ao próprio cliente, que está ansioso, né, pelo ajuizamento da ação quando necessário. A mesma resolução que criou a CAP também deu origem à centralização e padronização do cumprimento das determinações judiciais do sistema EPROC.
As centrais de cumprimento cartorário chegaram com o objetivo de especializar cada setor às suas atribuições, racionalizando e qualificando as tarefas desempenhadas. 2 centrais de cumprimento cartorário, chamadas de CCCs, passaram a funcionar no Foro Central da capital. Uma especializada na área de família e a outra na cível. Elas não atendem ao público. Aqui se confeccionam os documentos, né, determinados pelo magistrado e, posteriormente, quando o magistrado assina, nós fizemos esse encaminhamento, nós damos esse andamento ao processo. Em agosto, comarcas da região metropolitana de Porto Alegre passaram a receber a instalação das centrais de atendimento ao público e cumprimento cartorário. Em Canoas, na central cartorária, os servidores não mais tiveram a interferência do atendimento ao balcão, que ficou a cargo da central de atendimento. A diretora do foro ressaltou as vantagens que a reestruturação do Poder Judiciário trouxe com o novo sistema EPROC. Produtividade no cumprimento e no atendimento e celeridade na tramitação dos processos. Eu atuo numa vara civil e posso testemunhar que já foi possível julgar um processo com contestação e réplica em 32 dias. Em setembro, as comarcas de Viamão e Gravataí passaram a contar com as unidades. Esperamos sim que essas 2 centrais aí nos ajudem muito em termos de celeridade no atendimento aos juizados, né, no cumprimento das nossas determinações, uma padronização maior que se exige, né, numa escala crescente da quantidade de processos que nós vemos recebendo na Justiça. A médio e longo prazo irá equacionar melhor o trabalho dos próprios servidores, né, que aí eles estarão afetos ao processo eletrônico e poderão fazer os cumprimentos não só de um cartório, mas de todos conjuntamente. Já em novembro, 4 foros regionais de Porto Alegre receberam suas unidades de CAPs e CCCs. Os foros do 4º Distrito, Sarandi, Alto Petrópolis e Partenon passaram a contar com o novo serviço aos cidadãos. Nós acreditamos que essa central de atendimento vai conseguir dar um atendimento ainda melhor para as partes, o que vai lhes trazer um índice maior de satisfação. Esse serviço foi para impulsionar, para nos elevar mais como Poder Judiciário e os beneficiários, as partes, né? Creio que aqui, pelo menos, sairão bem satisfeitos. Então a ideia é que seja implantado a nível nacional e nós aqui no Foro Regional do Sarandi também estamos fazendo isso para ampliar o acesso à população. Esse serviço tem esse objetivo de ajudar as pessoas a entrar nesse mundo digital. As instalações foram feitas pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Denise Oliveira César, juntamente com o diretor do Foro Central de Porto Alegre, o juiz Amadeu Butelli. Se perdia até então muito tempo com atendimento de balcão, atendimento telefônico, que concentrando na CAP, acredita-se que 90% dessas dúvidas, desses questionamentos poderão ser realizados ali nesse setor. Ela oferece grande transparência para o usuário que pode acompanhar a tramitação do seu processo, da sua residência. E aqui recebe toda uma recebe toda a informação de como fazer isto. A capacitação para o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU, foi realizada no estado durante o último ano. Para aprofundar os conhecimentos sobre a nova ferramenta, a Corregedoria-Geral da Justiça organizou o treinamento em etapas para os servidores e operadores de direito em 2019. Em maio de 2019, servidores e magistrados das varas de execução criminal do Rio Grande do Sul passaram a ser capacitados para a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Foi a primeira etapa do programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça aderiu ao programa e a implantação durou cerca de 60 dias. O CEU foi criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná e adotado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O sistema unifica as informações do sistema carcerário em todo o país. Nós encontramos um grande problema que era a execução penal, porque a execução penal ela precisa de uma calculadora de pena. Mas não para calcular o volume de pena, mas para calcular a progressão da pena no sistema. Entre as vantagens do programa está a redução do tempo de tramitação dos processos nas varas de execuções penais. Com o sistema digital, a lógica se inverte. O juiz já vai saber quanto tempo falta
para determinado preso ter o vencimento. Então esse gap de tempo diminui, com isso diminui a população carcerária, com isso abre-se vagas. O juiz corregedor que coordenou o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Estado participou da implantação do CEU na capital e falou da expectativa com a nova ferramenta. Que esse sistema ele traga uma agilização na concessão de benefícios, no exame de pedidos, o que vem a facilitar o trabalho e a expectativa de todos que atuam nessa área. A capacitação de servidores no Sistema Eletrônico de Execução Unificado seguiu acontecendo no Estado. Para aprofundar os conhecimentos sobre a nova ferramenta, a Corregedora-Geral da Justiça organizou uma etapa de treinamento direcionada aos operadores do direito que atuam junto ao sistema penal. Integrantes da Secretaria de Segurança Pública, SUSEP, estabelecimentos prisionais, Polícia Civil e Brigada Militar. Hoje nós temos mais de 40 mil pessoas, cumprindo pena no estado do Rio Grande do Sul. Então a implantação desse sistema como um todo, em todos os locais, em todos os estabelecimentos, e a qualificação dos servidores ela é fundamental. A implantação do sistema vai nos facilitar tanto o envio de documentos às várias execuções penais, como também o serviço propriamente dito executado nas sessões. Hoje, nós temos que enviar fisicamente até as VEC, que às vezes demoram de 10 a 15 dias. Com esse sistema, vai ser praticamente imediato o recebimento desse material pelos cartórios das VECs. O processo físico, ele demora muito para chegar, tu tem que gerar o documento, despachar, chegar até o estabelecimento prisional, do estabelecimento prisional gera o documento, tem que voltar para o judiciário. Hoje não, esse sistema é informatizado, é tudo online, é tudo muito rápido. A gente tem que se acostumar com o jeito que chega a informação. Advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, promotores e defensores também foram capacitados. Depois, no mês de julho, a segunda parte da capacitação treinou servidores de cartórios das varas de execução penal de 104 comarcas gaúchas. Nesta etapa, um representante por cartório de cada comarca veio para a capital participar do treinamento. Acho importante, porque daí a gente vai ter uma integração entre todas as comarcas do estado, e facilita, o acesso para todo mundo. Acho muito importante porque a gente vai ter uma visão do geral, do todo o país, A gente tem acesso ao controle, progressão de regime, cálculos de pena, fracionamento, questões da natureza das penas, são restritivas ou privativas de liberdade. Tendo a informatização disso, faz com que nós venhamos ganhar tempo. Todos os processos da área da execução penal terão de tramitar de forma eletrônica, mesmo aqueles que ingressaram na forma física antes da implantação do CEU. Para isso, os documentos terão de ser digitalizados e dentro de um prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. As VECs de Porto Alegre e VECs regionais do estado, onde tem o maior número de processos, estão trabalhando direto nisso. A Corregedoria autorizou expediente exclusivamente interno num primeiro período de forma integral e depois foi prorrogado pelo turno da manhã, justamente para eles conseguirem fazer esse trabalho. Na ocasião, as últimas 104 comarcas receberam a implantação do CEU. É uma mudança de paradigma na medida em que todo o processo de execução penal do Estado do Rio Grande do Sul e aí todos os estados da federação, eles serão migrados para o sistema eletrônico. Então, o feito tramitará eletronicamente. Isso permite o acesso ao processo de qualquer local, desde que com acesso à internet. Isso agiliza a prestação jurisdicional, torna o processo mais transparente e mais eficaz. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para mais um intervalo. Veja a seguir, o Centro de Solução de Conflitos para Idosos. Já voltamos. Perdeu dinheiro com os planos econômicos das décadas de 80 e 90 e tem ação judicial? Acesse o site www.pagamentodapoupança.com.br e dê fim ao seu processo de um jeito rápido e fácil. Quem tem direito? Pessoas que têm ações judiciais referentes aos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 e que já possuem ações judiciais referentes às diferenças dos expurgos inflacionários.
Durante o ano de 2019, o Judiciário concluiu a instalação de varas especializadas em comarcas na região metropolitana e no interior do estado. No mês de julho, Novo Hamburgo recebeu a primeira vara regional empresarial do Rio Grande do Sul, além da 4ª vara civil especializada em fazenda pública. Confira na reportagem. A 3ª, 13ª, 14ª e 15ª varas criminais da comarca de Porto Alegre foram instaladas no mês de fevereiro deste ano. As transferências das varas criminais seguiram determinação do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça. Antes, essas varas ficavam em foros regionais da capital. Facilita para todos, é uma questão de logística, sem dúvida, eventuais deslocamentos de presos para esse fim, sem dúvida, facilita em questão de segurança também, alojamento adequado para esses casos, quando tem que esperar para a audiência, com muito mais segurança, sem colocar em risco a população. A concentração da jurisdição criminal no Foro Central 1 buscou oferecer mais segurança aos operadores do direito. Outro objetivo foi racionalizar as rotas da SUSEP no transporte de presos e reduzir o índice de frustrações de audiências pela não apresentação de réus presos. Imagina que uma viatura da SUSEP tem que se deslocar uma para cada foro regional e agora vem todas para cá. Então, essa questão de fluxo causava muita frustração de audiência. Então, nós vamos ganhar em eficiência. Essa é a perspectiva de ganharmos em eficiência em relação a esse fluxo. A primeira vara criminal especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro foi instalada no Foro Central de Porto Alegre no mês de abril. Situada no 8º andar do foro, a vara iniciou com 500 processos e foi considerada um marco para o Poder Judiciário. Ela tem uma abrangência regional, ela inclui não apenas os crimes dessa natureza praticados na capital, mas também na região metropolitana. O subprocurador do Ministério Público Estadual participou do ato de instalação e falou sobre a importância da unidade. Apesar dos números e perto de outras varas não serem tão significativos, a complexidade, a gravidade, a relevância desses casos justifica uma vara especializada sim. No mês de abril, o Foro Central de Porto Alegre ganhou um novo reforço para acelerar a tramitação dos processos. Foi instalada a 3ª vara do Júri de Porto Alegre, que iniciou com 1.500 processos que tramitam em regime de exceção. Tudo o que sobrecarregou as outras varas se distribuiu de forma mais equilibrada. O Tribunal de Justiça colocou mais um juiz em cada uma das varas para que nessa atividade do juiz tivesse mais um juiz, mas não tinha o aumento na atividade cartorária. E é isso que a 3ª vara vem trazer. A 3ª vara é criada com toda uma nova estrutura cartorária que com certeza faz com que os processos terão tramitação mais séria. Em junho foi instalada a 3ª vara civil especializada em fazenda pública na comarca de Tramandaí. O ato de instalação foi realizado no foro da cidade e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Carlos Eduardo Zitrolduro. Existe um grande número de executivos fiscais aqui, dos 4 municípios que compõem a comarca, e essa especialização ela vai permitir um trâmite muito mais rápido desses processos, para que esses recursos que virão desses executivos fiscais possam ser utilizados nas várias atividades que os municípios têm de fazer em prol da comunidade. A 3ª vara civil ela existe há um pouco mais de 10 anos. A matéria dela era 1/3 dos executivos fiscais, desse anexo fiscal, e a matéria civil geral. Se verificou que a especialização da vara seria a solução pelo fato de que não haveria 3 julgadores e quadros funcionais diversos a lidar com todos esses processos. No mês de julho de 2019, Novo Hamburgo recebeu a instalação da primeira vara regional do estado, com competência para processamento e julgamento das ações e precatórias referentes a concordatas ainda em tramitação, recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresariado e da sociedade. Hoje, tramitando especificamente de processo de recuperação judicial e falência, a gente tem entre processos principais e incidentes cerca de 3.500 a 4.000 processos na vara já tramitando. Além da comarca sede, a competência da vara regional empresarial, que se origina da transformação da vara de falências e concordatas, inclui as comarcas de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Igrejinha, Ivoti, Monte Negro, Portão, Parobé, São Leopoldo,
São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas. A gente vai ter uma melhor organização desses processos na comarca. O que acontece? Com a especialização, tanto os servidores quanto os magistrados conseguem ter um direcionamento melhor do seu trabalho, conseguem se qualificar melhor na prestação jurisdicional. A 4ª Vara Cível especializada em Fazenda Pública da comarca de Novo Hamburgo surge com competência para processar e julgar os feitos da Fazenda Pública, em que forem parte o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios. Poderão formar uma jurisprudência mais uniforme, mais profunda, com mais propriedade para resolver as demandas que são tão especiais e têm tanta repercussão social e econômica como as relacionadas à atividade empresarial. Ela vai abranger um grande número de municípios e vai permitir que esse trabalho também seja feito com muito mais rapidez, muito mais eficácia. Durante a 14ª Semana Nacional da Conciliação, realizada em novembro de 2019, o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, realizou atendimento especializado para os idosos. Assuntos relacionados a dívidas, abandono, litígios familiares, problemas com vizinhos, violência doméstica, além de informações sobre direitos e serviços puderam ser resolvidos. Localizado no prédio 1 do Foro Central de Porto Alegre, o Sejusc 60+ fica junto ao Sejusc. A inauguração do espaço se deu juntamente com a das novas instalações da unidade e abriu as atividades da Semana Nacional de Conciliação. A gente imaginou esse espaço onde ele pudesse ser acolhido na integralidade, além de conhecer os seus direitos, ser atendido nas suas necessidades, de se possibilitar um diagnóstico daquilo que ele precisa, receber aqueles que são encaminhados, eventualmente que chegam na delegacia de polícia em função de uma fraude, que chegam no Ministério Público em função de alguma medida protetiva, e os que chegam diretamente a nós por problemas de vizinhança, por problemas de superendividamento, podem vir aqui no Foro Central, aqui no 7º andar diretamente, ou ligar para a central telefônica, o 13-210-6500 e pedir os ramais do Sejusc. Também é possível fazer um agendamento direto no site do Tribunal de Justiça, por meio do METS Online. A ferramenta agiliza os atendimentos de solução de conflitos através de métodos consensuais. A coordenadora do Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa destacou a otimização que o Sejusc 60+ irá trazer. Vamos ter uma equipe, então, com um assistente social que vai poder fazer o levantamento, do que está acontecendo, pode inclusive fazer visita domiciliar, uma equipe de psicólogos que pode, juntamente então com os mediadores, auxiliar nessa mediação dos conflitos e dar um atendimento, inclusive, posterior à mediação, ver se ficou tudo realmente resolvido, se o acordo está sendo cumprido, se ele necessita de mais algum encaminhamento. Quando for o caso de necessidade de alguma medida protetiva, então nós temos um canal agora direto com o Ministério Público, convênio sendo fechado com a Secretaria de Segurança para que a Delegacia do Idoso também, quando verificadas situações que são possíveis de conciliação ou mediação. A coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Débora Coleto, fez um balanço das atividades realizadas pelo núcleo durante o ano. De acordo com a magistrada, foram expedidos 814 certificados para mediadores e conciliadores, realizados 6 cursos de aperfeiçoamento na modalidade à distância e 23 cursos básicos de conciliação e mediação, capacitando em torno de 500 auxiliares do judiciário. É sabido, que o idoso sofre uma série de problemas, inclusive dentro de casa e sem apoio. Então se buscou estabelecer esse espaço, que na verdade ele tem uma tendência multissetorial. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha Reprises. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. Semana que vem estamos de volta, eu espero por você. Até lá!